as Bíblias de vocês. Aqui ao meio da corrigida a linguagem que eu estou lendo, né? Fala: Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Davi, como todos nós sabemos, era o rei a qual o Senhor levantou, né? E o Senhor tinha feito uma promessa para Davi. Quem pode ler para mim em Jeremias 33, 17? Jeremias 33, 17. Quem achar primeiro pode estar lendo, tá, gente? Jeremias 33, versículo 17. Eu, o Senhor, prometo que sempre haverá um descendente de Davi para reinar em Israel. Olha que bênção, foi uma promessa do Senhor feita para Davi, o rei Davi. Não lhe faltaria sucessor, não lhe faltaria descendente na onde? No trono, promessa do Senhor. E todos nós sabemos quem era Davi, né, diante de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem simples, um homem segundo o coração de Deus. E ele agora está exortando os príncipes. E que o Senhor falou comigo, gente, nesses versículos, vamos estar lendo, ó. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitões das turmas que serviam o rei, e os capitões dos milhares, e os capitões das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. Quem é varão valente aqui? Serve para homens e mulheres. Quem são os valentes aqui hoje? Amém? Somos nós. Então nós, assim como Davi chamou ali o líder de cada departamento, deu para entender aqui, né? Desde os maiorais até os eunucos, até os donos, né? Ali das possessões do rei, os que cuidava, coordenava, e os varões valentes, que eram varões de guerra, e os líderes das suas casas, que tinham as suas famílias, eram os varões valentes. Quem é um varão valente? O varão valente é um pai de família, assim como Davi também era um rei que tinha sua família, e ele não deixou os seus filhos de fora. Ele chamou todos para serem exortados, ensinados. Exortação no sentido de ensinamento. Olha que maravilhoso, né? Olha aqui o Senhor, como o Senhor trabalha no meio do seu povo, gente. Hoje o Senhor nos dá essa autoridade dentro da nossa casa. Nós temos que chamar a nossa família. Você que é o sacerdote da sua casa, o Senhor está te dando uma orientação que você precisa chamar os seus para orar. Você precisa chamar os seus para responsabilidade na vida espiritual. Assim como você incentiva o seu filho a conquistar algo na vida, uma faculdade ou qualquer outra coisa na área material ou, digamos assim, do cotidiano, mais ainda nós temos que dar importância a ensinar a nossa casa, a ensinar os nossos filhos a serem orientados na lei do Senhor. Por quê? É algo que não vai ser passageiro. É algo que vai ser eterno. Eterno. É um tesouro, um ensinamento que ninguém vai poder roubar dos seus filhos. Ninguém vai poder roubar da sua casa. Ninguém vai poder roubar dos seus. É algo eterno. E nós temos que priorizar isso. Às vezes a gente dá tanta ênfase e corremos atrás, nos esforçamos, batemos aqui, batemos ali, damos tanta ênfase, né? Claro que nós queremos o melhor para os nossos, mas não dobramos os joelhos quando se fala da questão espiritual. Pelos nossos, é uma responsabilidade nossa, como pais, como homens valentes, como mulheres valentes, entrar, gente, na peleja com autoridade do alto, autoridade do céu, que já foi prometida para nós. Assim como houve a promessa na vida de Davi, não lhe faltará sucessor para o reino. O Senhor também tem essas promessas para nós. Não lhes faltarão filhos e filhas servindo ao Senhor, na casa do Senhor, na obra do Senhor, até que Ele venha.
É promessa de Deus na sua casa. Não aceite ao contrário. E se é necessário, se levante, desperte. Receba esse chamado, como Davi chamou a cada um ali. E ele dá mais orientações. Olha o que ele fala aqui. E pôs-se o rei Davi em pé. Olha só, posição de estar de pé, né? É algo assim de autoridade. E disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Davi começa falando para o povo: tinha no meu coração o desejo de falar, de fazer um templo ao Senhor. Isso era um propósito meu, de fazer um templo, um lugar de adoração e de colocar a arca. A arca significa a presença, a arca da aliança, a presença do Senhor. Mas Davi não podia, no versículo 3, porém Deus me disse: não edificará casa ao meu nome, porque esse é homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor, falou a Davi: não, Davi, você não vai poder cumprir esse propósito. Mas como eu sei que o propósito do teu coração é algo que me agrada, vou levantar dentro da sua casa um que vai edificar. Vou levantar dentro dos seus um que vai edificar uma casa para mim. Olha que maravilhoso. Deus conhece o desejo do seu coração. Deus sonda o nosso coração quando nós temos prazer de servir ao Senhor no templo, prazer de servir ao Senhor com as nossas vidas, com os nossos talentos, com os nossos dons. Quando Ele chama ali o líder de cada departamento, o líder de cada área, é para ensinar que quando nós temos zelo naquilo que fomos chamados, quem nos agracia, quem nos abençoa, quem nos levanta, quem levanta sucessor, quem abre portas, quem coloca, quem tira, quem faz descer, quem faz subir, é Deus! É Deus! É Deus, gente! E às vezes a gente limita o poder de Deus e faz até questionamento. Ah, mas isso não é para mim. Amados, promessa de Deus é para aquele que obedece. Promessa de Deus é para aquele que tem um coração quebrantado, como Davi tinha. Nós temos que ter esse coração voluntário na obra do Senhor. E nós vamos ver aqui, e o Senhor Deus de Israel, 4. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa do meu pai na casa de Judá, e entre os filhos do meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o povo. Gente, quando Deus quer fazer, ninguém impede. Quando Deus tem um propósito, ninguém impede. Mesmo que o pai de Davi não se lembrou de Davi, os irmãos de Davi não se lembrou de Davi, mas quando Deus quer pôr lá no alto, Deus põe. Quando Deus quer fazer, ninguém, mão nenhuma impede. Quando Deus tem um propósito, mão nenhuma impede. Guarde isso. Ninguém pode impedir os propósitos de Deus. Davi não foi lembrado pelos homens. Mas é melhor não ser lembrado pelos homens e estar ali, debaixo dos olhos de Deus. É melhor não querer receber do homem. Do homem é frustrante. O bom é receber da mão de Deus. É gratificante, Você orar e você confiar no Senhor e você falar: Senhor, não tenho por onde recorrer. Isso aqui é só o Senhor. E aí, de repente, vem a resposta. Gente, é algo transbordante de experiência que a gente tem com Deus. É maravilhoso. Você fica assim, tipo assim: Senhor, que maravilhoso receber da tua mão essa resposta. Como Davi recebeu ali a promessa do Senhor. Deus escolheu Salomão para edificar o templo do Senhor, para cumprimento da promessa de Deus. E estabelecerei o seu reino para sempre,
e se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor. Para que se cumpra a promessa, é necessário guardar e buscar todos os mandamentos do Senhor. Às vezes nós queremos as promessas, mas não queremos obedecer à voz de Deus. Por isso que as promessas não chegam, gente. Por isso que as promessas não chegam. O Senhor fala em Mateus: batei, batei e abrir-se-vos-á. A gente dá 2 batidinhas e já desiste. Pedi, pedi, né? E dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Você pede uma vez e desiste. Buscai e encontrareis. Começa a procurar, não encontrou, parou de procurar. Foi à presença do Senhor em oração, uns dias desistiu, a bênção não chegou, parou. Mas o Senhor nos ensina a ser o quê? Perseverantes. Perseverantes. Para que as promessas se cumpram nas nossas vidas, a palavra do Senhor está falando aqui, ó. E perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuai esta boa terra e façais herdar a vossos filhos, depois de vós para sempre, para que a sua geração também encontre o Senhor. É necessário começar por você. O Senhor está chamando a atenção aqui da liderança, para que a sua casa, os seus filhos, alcance do Senhor. É necessário começar por você. É necessário começar por mim. Eu preciso me levantar. Eu tenho que entender a responsabilidade que tem nas minhas mãos. O Senhor me chama para uma grande responsabilidade. Chamou Davi para uma grande responsabilidade. Davi, você tem que ser o primeiro a buscar o Senhor. E a gente sabe que Davi também reconhecia os seus erros. A gente sabe que Davi, o socorro dele vinha do Senhor. A gente sabe que Davi recorria a Deus, clamava ao Senhor, buscava ao Senhor. Nós temos que ter também esse desejo. Quero receber de Deus, mas eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. Tem muita gente, amados, que não conhece o Deus do teu pai, né? Isso é triste. Eu ouvi um testemunho de uma menina que os pais pastores cuidavam de uma igreja grande e a filha de 14 anos, ela nasceu na igreja. Mas ela disse que ela não conhecia Jesus. E ela já estava ali, dos 14 anos em diante, ela começou a buscar o ocultismo dentro do quarto dela. Às vezes, o quarto do nosso filho é um reduto de Satanás. Mas a irmã Geni é forte. É forte. Por quê? Porque não estamos buscando a Deus e não estamos com os olhos atentos para enxergar o que está acontecendo. Quando nós buscamos a Deus, Deus nos mostra o que está acontecendo. E aquela menina buscava no ocultismo. Ela falava com o inimigo, tudo que ensinava. Ela falou um canal no YouTube, no Google Play, em algum lugar lá. Ela citou lá que tem essas coisas, que ensina como fazer essas coisas, tipo magias. E dali ela foi se distanciando mais e mais do Senhor, e quem falava com ela era o próprio inimigo. Ele vinha no quarto dela e falava com ela. E ela foi se distanciando ao ponto que o inimigo colocou na cabeça dela que ela não valia nada, que ela não tinha alegria, ela é uma pessoa frustrada, ela parecia ser algo na igreja, se vestia como crente, né? Alegria ali momentânea, né? Um sorriso, regia, isso dos 14 aos 17, já estava como regente, né? Tem regente no louvor, ela estava como regente. E ninguém percebeu que aquela menina estava numa depressão profunda. Porque ela estava buscando outro caminho e ela não conhecia Jesus. Já imaginou? Dentro da igreja, crescer na igreja e não conhecer Jesus?
É triste, né? Ela não conhecia Jesus, porque eu entrava para o quarto, ela ia buscar outras coisas. E ela não conhecia Jesus. Ela tentou o suicídio 3 vezes. E ela se cortava, ela sempre usava roupas que tampavam a manga e ela sempre se cortava. Por isso que a gente tem que ter um olhar, gente, voltado, né, para adolescentes, para jovens, buscar no Senhor sabedoria, procurar ter esse entendimento de cuidar. O Senhor nos chama a atenção, se levante de pé, como Davi se colocou de pé, chamando a atenção de cada líder, de cada departamento. Nós devemos ter esse cuidado, nos colocar de pé. A posição de colocar-se de pé é posição de autoridade dentro da sua casa. É você o vigia, o sentinela de dentro da sua casa. Às vezes, os nossos filhos vão se perdendo da presença do Senhor. E a gente precisa estar atento. Não só filhos, mas às vezes o esposo, alguém da família. A gente precisa estar atento. Às vezes está bem, aparentemente, e comete um suicídio. Por isso que a gente tem que buscar, né, discernimento de espírito, buscar a sabedoria do alto, para estar atento para ajudar, para estar atento para estender a mão, para estar atento para mostrar Jesus o verdadeiro caminho. E nós vamos ver também que Davi aqui, ele exorta, né, a todos a um compromisso com Deus. E ele fala no 9 aqui, ó: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Será que os nossos filhos conhecem o nosso Deus? Será que os nossos filhos conhecem o nosso Deus? Nós temos passado para os nossos filhos, para as nossas gerações, quem é o Deus que nós servimos? E nós vamos ver aqui também, ó: e serve-o com um coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrilha o Senhor todos os corações. Deus sonda todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Não tem pensamento que passe desapercebido diante da presença do Senhor. Ainda que você ache que Deus não sabe de nada, Deus sabe de tudo. Ele nos esquadrilha por dentro. Deus sonda os nossos pensamentos, né? E aí diz aqui, aqui ó: se o buscares, será achado de ti. Se nós buscarmos, ele estava falando para Salomão: Salomão, se você o buscar, você vai ser achado de Deus. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Mas se você o deixar, Salomão, ele também o deixará para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário. Atenta-te, Salomão. O Senhor está te colocando algo especial na tua mão. Deus poderia ter dado para outro. Por que você está fazendo as coisas sem zelo? Deus poderia dar para outro aquilo que Ele te deu. Atenta-te, pois, Salomão. O Senhor tem colocado na tua mão algo especial, pois Ele te escolheu. Você hoje, o Senhor está falando assim contigo. Você é o capitão de um grupo? O Senhor está falando contigo. Você é o líder da tua casa, de uma tribo? O Senhor está falando contigo. Ele põe algo especial na tua mão. A tua família é especial para você? Levanta-te de pé com autoridade. Não deixe o inimigo destruir aquilo que Deus te deu de melhor. Não deixa, não permite. Jejue, gente. Jejue. Não deixe de bater na porta do Senhor enquanto você não obter resultados das mãos do Senhor. Pois Ele diz aqui, ó: se o buscardes, será achado de mim. Olha a promessa de Deus. Se o buscardes, você achará o Senhor. Ele vai te responder. Ele falou isso para Salomão, mas ele diz para Salomão: ora, pois agora, olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu. O Senhor escolheu Salomão para edificar o templo. O Senhor te escolheu para algo.
O Senhor te levantou para algo, para você edificar como liderança, queira seja dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. O Senhor tem te chamado para ficar de pé, com autoridade. Com autoridade. Procure discernimento do Senhor para desenvolver aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Eu vi uma reflexão que a Carol colocou, até o versículo, né? O Senhor, Ele tem propósito nas nossas vidas desde o ventre, ainda embrião. O Senhor já tinha, né, feito planos para as nossas vidas. Olha que tremendo. Ainda embrião, o Senhor já tinha feito planos, escreveu tudo num livro, aquilo que Ele tem de melhor para nós. Mas se dormirmos, mas se deixarmos de buscar, mas se deixarmos de bater, se deixarmos de procurar o Senhor, Ele também não responderá. Foi o que Ele falou para Salomão. O Senhor responde quando nós clamamos. Nós achamos ao Senhor quando nós o buscamos. Por isso que eu gosto daquele versículo, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, ele coloca o se antes, porque muita gente não recebe da mão de Deus porque não persevera. Não fica em obediência, não se levanta em autoridade. Nós precisamos nos levantar com autoridade, assim como Davi se levantou com autoridade. Quando o rei levantava, né, com autoridade e buscava o Senhor, ele levava os seus, todos os seus súditos. Você viu aqui a responsabilidade de Davi? Ele levava todos a um compromisso. Mas também quando tinha reis que não buscavam o Senhor, não obedeciam ao Senhor, todos eram afastados da presença do Senhor. E assim é a nossa casa. Quando nós nos levantamos com uma autoridade que Deus nos deu, nós arrebanhamos os nossos. Mas quando nós nos esquecemos de Deus, dos seus mandamentos, aí é quando o inimigo entra e dispersa, né? E a Bíblia fala que nós temos que clamar. Ah, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Se humilhar e orar e buscar a minha face, é no Senhor que nós temos resposta para as nossas orações. É no Senhor. E que Ele diz, então eu ouvirei do céu, eu ouvirei, eu estou de ouvido aberto para aquele que clama. Eu ouvirei, porque não minto. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Uma terra sarada dá fruto, amados. Uma terra curada pelas mãos de Deus dá fruto. Não tem como perder com Deus. Uma terra sarada com Deus dá frutos. O que precisa da nossa parte? Buscar, se posicionar, se levantar. Não ceder para o inimigo. Quando a gente cede, ele toma espaço. Mas a gente precisa estar de pé. Posicionamento de estar de pé, isso demonstra autoridade. Opa, Carlos, quando o ladrão vem, opa, aqui é minha casa, aqui tem eu. Para cuidar da minha família, aqui não. Não é assim? Mas não é assim, Moed? Quando um estranho está querendo entrar assim, sem permissão, opa, aqui não. Aqui tem quem cuida. Aqui não. Então, quando você está em oração, o Senhor, o Espírito Santo de Deus te dá o discernimento. Contra o que você está lutando, quem é que está vindo. E você logo, então, se levanta com autoridade, chama para a responsabilidade aqueles que estão perto de você. Vamos clamar ao Senhor, família. Vamos buscar o Senhor, meu filho. Vamos buscar, vamos dobrar joelho. Filho, senta aqui, vamos ler a Bíblia com a mãe. Ah, não quer sim, senta aqui e vai ler a Bíblia. Enquanto tiver, né? Vai ler a Bíblia comigo. Filho não tem que querer, amados. Enquanto é criança, a gente ensina o caminho para ele. Adolescente, mesma coisa. Jota debaixo do teu teto, quem manda é você. Quem manda é você. Desliga essa televisão, vem orar comigo. Cadê a autoridade que Deus te deu? O diabo tá levando aí, ó, sem piscar. E você não tem autoridade, tá lá passando Big Brother, tá lá passando coisas que não agradam. Você crente, com os braços cruzados, até preso. Por quê? Porque já delegou toda a autoridade para o inimigo. Não! A casa, o seu lar é consagrado ao Senhor. Davi se levantou, chamou cada um das
tribos, cada um dos capitão, cada um dos que exercia a função da fazenda do rei, os eunucos, os líderes, e falou: aqui é assim, tem que obedecer os mandamentos do Senhor, para que a gente possa ser abençoada e a gente possa receber de Deus os frutos da terra que manda leite e mel, as promessas de Deus. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Meu filho Salomão, você também se inclui nisso. Minha casa se inclui nisso. A gente precisa ter essa autoridade. A gente precisa se levantar de pé e chamar para o compromisso. Nós precisamos chamar os nossos para o compromisso. Tem que ter momento para ler a Bíblia, tem que ter momento para cantar junto, tem que ter momento na mesa para conversar. Se você não conversa com seus filhos, o mundo está conversando, o mundo está ensinando. Vocês viram que nesse testemunho dessa menina, o celular, a mídia estava ensinando ela a buscar o maligno. E os pais buscando na presença do Senhor. Ela só não morreu, eu não acabei de contar, né? Ela foi num culto de Santa Ceia, reger ali, passar um ensaio do grupo de jovens, pronta, se arrumou, mas antes de ir, ela preparou um copo de veneno pela terceira vez, bebeu o veneno e foi para reger. Chegou lá, ela começou a passar mal, ela foi para o banheiro, no caminhar do banheiro, ela começou a sentir o corpo fumigando, sentia a língua, a boca seca, dor no estômago, a língua colou no céu da boca, ela não conseguiu pedir socorro, mas ela também não queria pedir socorro porque ela queria morrer. Ela queria morrer porque ela não conhecia Jesus. Quem não conhece Jesus tem um vazio do tamanho de Deus. Tem um vazio na alma do tamanho de Deus. E ela estava numa depressão já profunda, ela sentia muita dor. Uma dor que só ela sabe explicar, só quem passa por isso, gente, sabe explicar a dor da alma. E aquela menina foi então, não conseguia pedir ajuda, ela não queria na mente dela, só a mente dela estava ativa, entrou, sentou no chão, perdeu as forças, mas ela conseguiu trancar a porta do banheiro, para que ninguém ajudasse ela. E o Senhor abriu os olhos espiritual dela e ela começou a ver demônios, rindo, e falou para ela assim, um dos demônios falou para ela: você sentia dor e desespero? E começou a rir. Agora é que você vai sentir. Você não sabe o que é dor e desespero. Quer dizer assim, eles estavam fazendo festas porque eles queriam receber ela no inferno. Eles falaram assim: agora que você vai sentir. Aquilo que eles estavam passando para ela era um engano. Agora que você vai sentir. O que ela pensou na mente? Senhor, se o Deus do meu pai e da minha mãe é verdadeiro e existe, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade para sair daqui. A quem ela recorreu? A Deus do pai e da mãe. O pai e a mãe serviam a Deus, eram pastores ali. Olha o que o diabo estava inventando. Uma vergonha para o pai e a mãe, que estava ali, era um culto de Santa Ceia, a igreja cheia. Aí no noticiário, a filha do pastor se envenenou e morreu no banheiro da igreja. Mas o Senhor teve misericórdia. E ela sentiu uma paz tão grande naquele momento. Uma paz tão grande que é como se o corpo dela flutuasse. E ela não sentiu o efeito do veneno. O Senhor levantou ela daquele banheiro. E hoje ela prega a palavra. Hoje, por onde ela vai, ela dá esse testemunho. Se o Deus do meu pai... Olha o quanto é importante, pai e mãe, dar exemplo para os nossos filhos. Se o Deus... Ela não conhecia, ela nasceu na igreja, mas não tinha uma experiência com Deus. Se o Deus do meu pai e da minha mãe é verdadeiro, então me dá uma chance.